Nós estamos aqui na nossa reunião de quarta-feira, na sede regional da Igreja Internacional da Graça de Deus, em Taubaté, no Vale do Paraíba. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alex de Lima. Pela graça e misericórdia de Deus, eu sou pastor desse ministério. E hoje eu estou aqui com uma palavra de Deus para entregar a você. Queria que você ficasse comigo aqui com todo o temor. Apesar de você estar em casa, senta aí e assista com aquela mesma reverência que você teria se você estivesse aqui. Por quê? Porque eu creio que Deus vai falar com você da mesma forma e vai abençoar você da mesma forma que essas pessoas aqui serão abençoadas, tá bom? Fica comigo em nome de Jesus. Os irmãos aqui da igreja, Deus abençoe vocês, amém? Nós já estávamos aqui conversando um pouquinho antes, já estávamos adorando a Deus, e eu sei que Deus vai abençoar bastante. Pessoal, a gente veio numa série de mensagens. Elas não foram todas para a TV, mas desde do capítulo 1 de Neemias, a gente foi fazendo uma leitura, capítulo por capítulo, capítulo 1, 2, 3. Hoje nós estamos completando 12 semanas. Por quê? Porque são 13 capítulos de Neemias, mas o capítulo 11 e o capítulo 12, eu fiz os dois num culto só. Então hoje nós vamos encerrar no capítulo 13, com uma mensagem muito importante. Na verdade, o recado que eu tenho para dar, daqueles que você ouviu, o que você vai ouvir hoje é o mais importante. Por quê? Porque eu vou falar, irmão, sobre a coisa mais séria, a coisa mais importante que vai acontecer, que será a vinda do nosso Senhor Jesus, a segunda vinda dele. O Senhor virá. Pastor, mas o senhor não vai pregar sobre Neemias? Você vai entender o que eu estou falando com você. Antes de eu entrar em Neemias 13, você já pode deixar a Bíblia aberta, Neemias capítulo 13. Eu queria falar com vocês, rapidinho, mostrar duas passagens da Bíblia, para você conseguir entender o que eu estou querendo passar para vocês aqui. Romanos capítulo 10, irmãos, no versículo 4, diz assim, Romanos capítulo 10, no verso 4, a palavra de Deus diz: porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Deixa eu ler de novo. Porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Algumas pessoas pegam esse versículo aqui e dizem que a lei acabou. Na verdade, irmãos, os mandamentos da lei de Deus, da lei moral de Deus, eles permanecem. É verdade sim, que nós não estamos mais vivendo no tempo da lei. Nós estamos hoje no tempo que nós chamamos do tempo da graça. Porque quando o Senhor Jesus veio, Ele trouxe essa graça salvadora e hoje nós estamos vivendo na graça. Mas aqueles preceitos da lei de Deus, da lei moral de Deus, eles continuam. A lei de Deus dizia, não matarás. Cometer assassinato continua sendo pecado. A lei de Deus dizia, não cometerás adultério. O adultério continua sendo pecado. A lei dizia, não roubarás. O roubo continua sendo pecado. Então essa lei de Deus, ela continua. Alguém vai dizer, pastor, mas por que então a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo? Com Cristo não acabou a lei? Na verdade, o que a Bíblia está querendo dizer ali é o seguinte, a finalidade da lei é Cristo. Para que a lei serviu? A lei serviu mais ou menos como uma placa, vamos dizer assim, que nos apontava a direção para Cristo. Sabe quando você está numa estrada e você precisa, você talvez, hoje é muito fácil, porque hoje a gente tem essa tecnologia de GPS no celular, é muito difícil você se perder. Mas até uns anos atrás, quando a gente ainda não tinha isso, ou era no mapa, ou era seguindo as placas, não era? Então você olhava lá, olha, direita, você vai pegar tal rodovia. Aí aparecia lá, Taubaté, 50 quilômetros, Taubaté, 30 quilômetros. Aquela placa apontava a direção. E você sabia, o meu destino está próximo. A lei de Deus, a finalidade dela era nos levar a Cristo. Há poucos dias atrás eu estava ministrando aqui para vocês, quase todos os dias eu estava ministrando Gálatas 3:23. Vamos lembrar? Gálatas 3:23 diz, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Eu expliquei para os irmãos que o plano de Deus sempre foi nos dar a fé. Porque o que é a fé? A fé, ela é uma certeza que vem ao nosso coração, mas a Bíblia diz que ela vem quando nós ouvimos a voz de Deus. Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé é por ouvir e o ouvir pela palavra. Quem é a palavra de Deus? É o próprio Senhor Jesus. João capítulo 1, verso 14 diz, e o verbo se fez
carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Minha irmã, meu irmão, Jesus é a palavra viva de Deus. Deus sempre quis nos dar a palavra, Ele sempre quis nos dar Jesus. Mas até que Jesus viesse, Ele nos deu a lei. E o que a lei fez? O versículo 24 vai dizer, Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei era como um aio. Eu expliquei várias vezes aqui, que o aio, ele é aquele servo que cuida das crianças, que olha para a criança e fala, ó, está na hora de tomar banho, ó, não faz isso, não faz aquilo, ó, você não comeu o tomate aí no prato, você comeu só a carne, come o tomate também. É o aio. Quando a pessoa ainda é criança, precisa de alguém para ficar puxando a orelha. Precisa de alguém para ficar dizendo, ó, está na hora de fazer isso, vai fazer lição de casa, ó, está na hora de dormir. Mas, depois que a fé veio, nós não precisamos mais de aio. Versículo 25. Mas depois que a fé veio, não estamos mais debaixo de aio. Por quê? Porque agora a palavra de Deus está dentro de nós. Jesus vive em nós. E os mandamentos de Deus estão no nosso coração. Diga glória a Deus. O versículo 26 vai concluir dizendo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não é, olha para mim, não é que todas as pessoas são filhas de Deus, mas todos os que receberam a fé são filhos de Deus, ó, porque todos sois filhos de Deus então quem recebeu a fé em Jesus se tornou filho de Deus. Agora nós somos dirigidos pela fé. Diga amém. Mas por que eu falei tudo isso aqui para você? Para você entender que quando você olha para a lei, você olha para o Antigo Testamento, ele é uma placa, ele está mostrando, ele está apontando numa direção, e a direção é Cristo. Sempre que você lê o Antigo Testamento, leia o Antigo Testamento com as lentes do Novo Testamento. Entenderam o que eu falei? Leia o Antigo Testamento com as lentes do Novo Testamento. Tudo que o Antigo Testamento fala está apontando para Jesus, é exemplo de Jesus. Irmãos, e o livro de Neemias também é. Eu não fiz muito isso, porque eu dei mensagens mais práticas, né, quando eu fui fazendo o estudo com vocês, mas hoje eu queria fazer você rapidamente pensar na história de Neemias. Olha para mim, Neemias era um servo do rei Artaxerxes, amém? Morava no palácio e servia diretamente ao rei. Diga amém. Lá no capítulo 1 de Neemias, você vai ouvir falar o quê? Que ele recebe a notícia de que Jerusalém está em pobreza, em grande miséria, o povo sofrendo e a cidade destruída por causa do pecado. A cidade de Jerusalém destruída por causa do pecado representa a humanidade destruída por causa do pecado original. Quando o nosso primeiro pai, Adão, e a nossa primeira mãe, segundo a carne, Eva, quando eles pecaram, irmãos, o inimigo entrou e destruiu a humanidade. Por causa do pecado do povo de Israel, veio Nabucodonosor e destruiu Jerusalém. Jerusalém significa casa de paz. Era um lugar de paz, mas o inimigo entrou. Irmão, a terra era um paraíso. O homem vivia no jardim do Éden. Mas quando ele pecou, irmão, ele saiu do jardim e o inimigo passou a entrar e colocar todo tipo de coisa. E nós estávamos perdidos, até que veio alguém de fora para nos salvar. O Senhor Jesus estava à destra do Pai, como Ele está à destra do Pai hoje. Amém? E o que a Bíblia diz? João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. O que foi que Deus fez, irmão? Deus nos deu Jesus. O rei mandou Jesus para nos salvar. Diga glória a Deus. Neemias estava do lado do rei, e o rei enviou Neemias para reconstruir Jerusalém. Irmãos, assim como Neemias vai a Jerusalém para restaurar o que estava destruído, o Senhor Jesus vem para restaurar a comunhão que nós tínhamos perdido com o Pai. Diga glória a Deus. E ele reconstrói Jerusalém, os muros da cidade, aquelas brechas por onde os inimigos podiam entrar, elas são tapadas. Irmão, o que é que o Senhor Jesus faz? Ele restaura a comunhão. Ele restaura com o sangue dele as nossas defesas. Agora todo aquele que está coberto pelo sangue de Jesus, o inimigo não pode tocar mais. Diga glória a Deus. Vocês perceberam
que o livro de Neemias está apontando para Jesus? Quem percebeu, diga glória a Deus. E aí olha para o pastor, depois que o muro está construído, começa a restaurar-se o quê? A comunhão, o culto a Deus, que é a obra que o Espírito Santo está fazendo hoje. Hoje o que o Espírito de Deus está fazendo? Ele está, olha para mim, nos guardando, nos convencendo do pecado toda vez que nós precisamos. Você vê que o povo lá, a Bíblia diz, a gente leu, que eles ouviram a lei de Deus e eles foram tão tocados que o povo chorava. E aí Neemias fala, gente, hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de O que o Espírito Santo faz? Ele nos convence do pecado, às vezes a gente até chora, mas o fruto do Espírito não é tristeza, o fruto do Espírito é Então a gente tem essa alegria da presença de Deus. Tudo no livro de Neemias aponta para Jesus e para a obra do Espírito Santo. Agora eu disse para vocês que está apontando para Jesus. Se ele aponta para a obra completa de Jesus, então ele também aponta para a segunda vinda de Jesus. E é exatamente disso que trata o capítulo 13. Leia comigo, capítulo 13, versículo de número 1. Vamos lendo com calma que você vai entender. Ora, naquele dia leu-se o livro de Moisés ao ouvido do povo. E achou-se escrito nele que os amonitas, moabitas, não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles essa lei, apartaram de Israel toda mistura. Agora olha o 4. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. 5. E fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos grãos, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, e cantores, e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Irmãos, o Neemias descobriu uma coisa terrível. Ele descobriu que dentro do espaço da casa de Deus, o templo de Deus era sagrado. E havia um mandamento na lei de Deus que dizia que alguns povos nunca, jamais poderiam entrar dentro do espaço do templo. Não podia. É citado aqui no versículo de número 1, que os amonitas e os moabitas nunca, jamais poderiam entrar na casa de Deus. Irmão, tem coisa que não pode entrar na nossa vida. Nunca, jamais vai entrar. Você é o templo de Deus. A Bíblia diz que nós somos o templo do Deus vivo. É em nós que Deus vive. Amém? Tem coisa que Deus não tolerou em tempo nenhum e Ele não vai tolerar na nossa vida hoje. Deus não vai tolerar que a mentira viva em você, que a maldade viva no seu coração. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não jorra água boa e água amarga. Deus não vai dividir o espaço da sua vida com o diabo, com o pecado. Não vai. A lei dizia, jamais os amonitas e os asdoditas nunca poderão entrar na casa de Deus. Tem coisa que não vai poder entrar. Só que o Neemias descobriu que tinha um homem desses aqui, dos amonitas, dos asdoditas, chamado Tobias. Esse Tobias era o inimigo, um dos inimigos, dos principais inimigos de Neemias durante a reconstrução. Você vai lembrar que o tempo todo a Bíblia fala do Tobias, do Sambalate e do Gesem. Esse Tobias, que era inimigo de Israel, inimigo dos reformadores do muro de Jerusalém, irmãos, ele tinha olha que coisa terrível. Ele tinha um cômodo para ele dentro do templo. Como assim? O sacerdote Eliasibe, que era até então o responsável pelas ofertas, ele pegou uma câmara que tinha no templo, no átrio do templo, tinha um cômodo grande, aonde se guardavam as ofertas. Era ali que colocavam os dízimos, é ali que colocavam as ofertas que o povo levava. Lembrando que nesse tempo o dízimo não era às vezes valor financeiro, não era dinheiro. Às vezes a pessoa levava o dízimo da colheita, o dízimo do mosto, levava aquilo. Amém? O que o Eliasibe fez?
ele pegou esse cômodo, tirou dele as ofertas que eram consagradas a Deus, os cômodos, os móveis que eram separados para fazer o serviço, ele tirou e fez um quartinho, vamos dizer, para que o Tobias pudesse viver. Irmão, tem muita gente que fez a mesma coisa. A vida dela é consagrada a Deus. No seu coração só Jesus pode morar, só Ele pode viver. Mas tem gente que tirou Jesus, irmão, e colocou a mágoa dentro do coração. Tem gente que deixou entrar o pecado. Irmão, tem gente que deixou entrar um demônio na vida dela. Hoje, na vida da pessoa, vive o demônio da prostituição, o demônio da mentira, o demônio da vingança. Você não faz ideia, irmão. A pessoa está dentro da igreja, mas ela sustenta um desejo. Ela fala com ela mesma: um dia fulano vai ver, um dia fulano vai pagar pelo que fez comigo. Irmãos, isso acontece. Dentro da casa de Deus, no meio do povo de Deus, tem pessoas assim. Dentro do templo de Israel, a sala que antes era consagrada às ofertas, a guardar as ofertas, agora estava abrigando um imundo. Alguém que nunca jamais poderia entrar no templo, estava morando dentro do templo. Amém? Aí você vai dizer assim: pastor, mas como foi que isso aconteceu? Aí vem o tema que eu falei para você. Olha o versículo 5, perdão, o 6, capítulo 13, verso 6. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém. Porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei. Mas ao cabo de alguns dias, tornei a alcançar licença do rei, e vim a Jerusalém, e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Olha para mim, por que isso aconteceu? Porque Neemias não estava em Jerusalém. Vê se você entende, ó. Neemias foi para Jerusalém, reconstruiu os muros, amém? Fez o povo voltar a servir a Deus, o povo reaprender a ouvir a lei de Deus, amém? E depois ele voltou para o rei. Porque o trabalho dele não era ficar em Jerusalém e governar Jerusalém. Ele era um servo do rei, o lugar dele era ao lado do rei, servindo ao rei, amém? Então ele fez a obra dele e ele voltou para o lado do rei. O Senhor Jesus veio, morreu por nós, fez a obra da salvação, nos deu o Espírito Santo, e depois ele fez o quê? Ele voltou para o rei. Aonde Jesus está hoje, irmãos? Aonde a Bíblia diz que Jesus está agora? Assentado à destra de Deus, à destra do Pai, à direita do Pai. Era Neemias, voltou para o rei e estava ao lado do rei. Mas depois de um tempo, o rei disse para ele: volta para Jerusalém. Ele falou, eu alcancei, versículo 6, eu alcancei licença do rei, versículo de número 7, e vim a Jerusalém. Irmão, o Senhor Jesus voltou, Ele está à destra do Pai, mas Ele vai voltar. Quem está entendendo, diga amém. E quando Ele voltar, eu preciso dizer a você que infelizmente, Ele vai encontrar muita gente que é templo de Deus, abrigando o Tobias, abrigando o imundo, o proibido. Irmãos, o que tem de gente hoje, volto a dizer, gente de Deus, ou pelo menos que frequenta a casa de Deus, que deveria ser casa de Deus, abrigando o pecado, abrigando a mágoa, o ressentimento, a prostituição. Irmão, tem um monte de gente abrigando heresia. É terrível isso, pessoal. Eu estava lendo ontem na Bíblia, lá em Apocalipse, a Bíblia dizendo: ficarão de fora os feiticeiros. Eu fiquei pensando naquilo e falando: meu Deus, eu tenho que falar isso porque talvez dentro da igreja tem pessoa praticando feitiçaria. Ah, pastor, mas como assim? Irmão, acredite você ou não, mas tem. Tem crente que lê horóscopo. Ela pega lá no jornalzinho, lá, deixa eu ver aqui, ó. Você que é do signo de barata, cuidado que hoje é o dia do chinelo. Opa! Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Irmão, isso é feitiçaria. É bruxaria. A Bíblia condena, olha para o pastor, a Bíblia condenava quem consultava os astros, astrologia, quiromancia, espiritismo, invocar os mortos.
A pessoa vem aqui, mas ela vai lá no centro também. Não, eu vou. Ela está querendo alguém que faça alguma coisa. Então, se o cidadão falar, eu trago a pessoa amada em 7 dias, opa, eu vou lá. E ela vai lá e faz, olha para o pastor, ela está deixando o Tobias entrar no templo, está deixando o imundo entrar, irmão, na vida dela. E todo tipo de heresia, todo tipo de coisa errada. Quando Jesus voltar, ele não pode encontrar o Tobias em você. Ele tem que encontrar a casa de Deus limpa. Senão, sabe o que vai acontecer? Lê comigo, versículo 8. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando eu, purificaram as câmaras. E tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Olha para mim, o que não era para estar no templo, o Neemias mandou tirar. E mandou colocar no templo o que era da casa de Deus, o que era santo. Irmão, olha para o pastor, aquele que não puder estar eternamente com o Senhor, vai ser lançado fora. Só vai subir, só vai estar eternamente ao lado de Deus, aquele que é da casa de Deus, aquele que serve a Deus. Palavra de salvação, Jesus virá. A vinda dele é mais próxima, é mais eminente do que foi em qualquer outro tempo. Nós temos que estar preparados para a vinda dele. Mas eu preciso dizer a você, ainda que o Senhor não volte hoje para buscar a sua igreja, ele pode hoje voltar para buscar a mim. Eu sou jovem, eu tenho muito para viver, mas isso não quer dizer nada. Ele pode requerer minha vida hoje, pode requerer a sua vida hoje. Não importa se você tem 80, 90 anos, ou se você tem 5, 6 anos de idade e está sentado assistindo esse culto agora. Pode ser o seu último dia hoje. E se você não tiver recebido Jesus como seu Salvador, se você não tem um lugar certo na casa de Deus, você não estará com o Senhor na eternidade. Você vai ser lançado fora. Neemias voltou para Jerusalém, o que não era para estar no templo, ele tirou. E talvez alguém seja tirado, o nome da pessoa pode ser tirado do livro da vida. Em primeiro lugar, não abrigue o Tobias dentro de você. Você quer ver o que mais que estava acontecendo? Olha que coisa séria. Eu vou mostrar 4 coisas, a primeira já foi. A segunda está aqui, versículo 10. Também entendi eu que o quinhão dos levitas se lhes não dava. De maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei, os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos dos grãos, do mosto, do azeite aos celeiros. E por tesoureiro pus sobre os celeiros as Selemias e os sacerdotes Zadok e o escrivão. E aí ele vai falando a lista. Olha para mim. A segunda coisa que Neemias encontrou quando ele voltou: os levitas, aqueles que deviam estar no templo servindo a Deus, tinham abandonado o posto, tinham ido embora. Por quê? Porque o quinhão deles, a parte deles já não era dada mais. O salário dos levitas foi tirado. Pastor, salário do levita? Sim. O levita, ele vivia para o altar, então ele podia comer do altar. Malaquias 3:10, que você conhece muito bem, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Na casa de Deus tem que ter mantimento para que a obra de Deus possa continuar. Amém? Agora, os levitas estavam no templo passando fome, porque o povo não levava mais o dízimo, o povo não levava mais a oferta. O que eles fizeram? Bom, vamos embora, vamos voltar para as nossas terras e vamos voltar a trabalhar. Voltaram para o arado, voltaram para a enxada, para o rastelo. O trabalho é digno? É claro que é digno. Mas quando uma pessoa é chamada para servir a Deus, irmão, o máximo de tempo que ela puder dedicar à obra de Deus, irmão, isso é muito importante. Essa igreja aqui, ela abre todos os dias. O dia amanhece, ela abre, e a gente deveria abrir ela até mais cedo do que a gente abre. A gente deveria deixar ela fechada aberta até mais tempo do que a gente deixa. Ela deveria abrir mais cedo e fechar mais tarde. Para quê? Para que nós pudéssemos receber mais as pessoas.
mas ainda nos falta condição para fazer. Mas todos os dias ela abre. Pergunta para os obreiros que ficam aqui na igreja, irmão. Quantas pessoas perdidas, sofridas, eles já atenderam? O irmão Gabriel que está aqui, que graças a Deus ele fica bastante aqui comigo na igreja. Pergunta para ele se ele já não atendeu gente que entrou aqui querendo se matar. Gente que não entrou aqui pensando em fazer uma loucura. Eu já atendi, irmão. Eu era menino na igreja, eu vi entrar gente armada na igreja. Uma vez o cidadão chegou assim dentro da igreja, assim, mano, lá em Jacareí, eu era obreiro, ele sentou do meu lado, ele levantou a roupa assim, ele estava com uma arma, e ele falou: hoje eu vim fazer uma besteira. Hoje eu vou fazer uma besteira. Eu falei para ele: você não vai fazer uma besteira, dei a palavra, orei por ele. Quantas pessoas que não estão por aí, irmão, pensando em fazer uma loucura, e deixam de fazer porque encontraram a igreja aberta. Porque encontraram, olha para o pastor, encontraram um levita no posto dele. Eu era pastor numa igreja lá em Suzano, isso já tem anos. Irmãos, eu estava acabando o culto de domingo de manhã. E eu tinha um trabalho que eu fazia com os obreiros, que era um trabalho muito abençoado. Domingo nós tínhamos uma feira, do lado, era assim, quase, não era do lado, mas era bem perto da igreja. Então ficava muito movimento de gente na frente da igreja. E eu falava para os obreiros: fica na porta evangelizando. Bota um caderno, fala para a pessoa colocar o nome e chama. Fala para a pessoa: ó, entra e fica 5 minutos no culto, não tem problema. Se ficar 5 minutos, às vezes Deus já vai abençoar. A gente ganhou muita gente assim. Eles ficavam na porta, as pessoas passando, eles iam convidando as pessoas para entrar. E eu estava terminando um culto, irmão. Na última oração, sabe aquela oração que o pastor faz: irmão, que Deus abençoe para você ir para casa, sabe? Naquela última oração, irmão, eu senti no coração, eu falei: e todo espírito maligno, eu só falei isso, irmão, mas manifestou um demônio. Uma senhora lá no final, um demônio violento. Eu falei para o demônio, falei assim: ó, você conhece o caminho, pode vir aqui na frente. Só veio um obreiro escoltando, veio. Demônio violento, gritava, queria ser agressivo. E o demônio dizia: eu ia matar essa desgraçada hoje. Eu não sei porque ela entrou aqui. Eu expulsei o demônio, eu fui conversar com ela. Ela disse para mim: pastor, hoje eu saí de casa para me matar. A igreja ficava na beira de uma rodovia. Irmãos, e muita gente tirou a vida nessa rodovia, se jogando na frente de carro, se jogando na frente de caminhão. Naquele dia o diabo tinha falado para ela: você vai sair, você vai se jogar. Ela estava passando em frente da igreja, tinha um levita, tinha um obreiro. A igreja estava aberta. O levita, o obreiro disse: entra. Não, não quero. Não, entra um pouquinho. Ela entrou e Jesus salvou essa mulher. Eu batizei ela. Eu estou falando para você, irmão, o levita tem que estar no templo de Deus. A casa de Deus tem que estar aberta. Mas como a casa de Deus vai estar aberta? Como a obra de Deus vai ser feita? Se nós pararmos com o ministério dos dízimos e das ofertas. E aí que está o problema, irmão. A Bíblia diz que conforme os dias da vinda de Jesus estivessem se aproximando, o ministério dos dízimos e das ofertas ele iria ser negligenciado. Hoje, de cada 10 vídeos que tem na internet, eu vou chutar aqui, talvez eu esteja enganado, mas eu acho que eu posso falar, acho que eu não estou enganado não, melhor dizendo. De cada 10 vídeos que alguém faz para criticar as igrejas evangélicas, 9 são sobre dízimo e oferta. Ah, pastor é ladrão, igreja só pensa em dinheiro. Irmão, esse ódio que o diabo coloca no coração dos hereges com os dízimos e as ofertas, ele é bíblico. Sabe por quê? Porque muito em breve o anticristo vai aparecer. E quando o anticristo aparecer, irmão, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar os dízimos e as ofertas. Eu vou mostrar isso para você rapidinho. Ó, lê comigo Mateus 24, 14. Olha só o que está escrito. Mateus 24, 14. Ó, Jesus está falando: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Olha para mim. Quando tiver terremoto, guerra, a Bíblia diz que isso não é o fim. Isso é o princípio das dores. Como é que a gente sabe que começou o fim? Jesus disse: o evangelho vai ser pregado em todos os lugares, e então virá o fim. Beleza, como é que eu sei que o fim chegou? Versículo 15, olha Jesus falando: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes.
Versículo de número 17. Quem estiver no telhado, não desça para tirar alguma coisa da casa. 18. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as vestes. É para dar no pé, para correr, para se esconder. Ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. 19, 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Isso aqui é o que a gente chama de grande tribulação. Jesus, ele falou, vai chegar um momento em que vai ter uma tribulação tão forte que nunca houve, nunca teve, nunca vai ter depois. Quando esse dia chegar, meu amigo, fuja, se esconda. Jesus está dizendo, porque o negócio vai ser feio. E como é que a gente sabe que começou? A gente leu, mas vamos ler de novo. 15. Jesus deu o sinal. Quando vocês verem, quando virdes, que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Olha para mim. Essa abominação da desolação é um homem. É o anticristo. Jesus está dizendo, vocês verão o anticristo entrar no lugar santo. E ele disse, como disse o profeta Daniel. Vamos ler o que o profeta Daniel escreveu? Daniel 12, 11. Olha Daniel falando sobre a abominação da desolação. Daniel 12, 11. E desde o tempo, olha só, isso aqui é muito sério. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Irmão, esquece essa coisa dos dias aqui, porque tem todo mundo que quer ficar fazendo conta de dias na Bíblia acaba errando. A Bíblia fala que o dia e a hora ninguém sabe. Pastor, mas ali são 1290 dias. Só que um dia para Deus é como 1000 anos. E às vezes 1000 anos não é como um dia também. Então não tenta ficar especulando os dias. Mas olha o sinal que Daniel disse. Quando, por favor, versículo 11. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora. Quando a abominação desoladora, o anticristo, quando ele aparecer, ele vai tirar o contínuo sacrifício. O que é isso? A oferta que sempre está sendo colocada no altar. Irmão, igreja aberta, todo dia ela recebe oferta. Era assim no templo em Israel. Todos os dias as pessoas iam levar ofertas ao templo. Todo dia. E hoje a casa de Deus aberta, as ofertas continuam. Eu vou falar para você, irmão, com alegria. É quase impossível não entrar uma oferta nessa igreja. Todo dia entra. Tem dia que entra uma moedinha, alguém chega aqui, eu queria trazer minha oferta e traz. Tem dia que alguém vem e traz um dízimo grande, glória a Deus. Mas sempre tem um sacrifício. Porque a casa de Deus é casa para receber o amor, para receber a fidelidade. Diga amém. E o anticristo odeia a fidelidade. Ele odeia as ofertas. Quando ele entrar, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai tirar o contínuo sacrifício. A partir de hoje, eu decreto que não é mais para levar oferta nas igrejas. Essas igrejas estão roubando o povo, não é mais para levar dízimo. Vai ser isso que ele vai fazer. Agora, ele ainda não apareceu. Mas os servos dele que pregam a palavra dele, já estão por aí espalhando a notícia dele. E o que é que eles fazem todo dia? Essas igrejas só pensam em dinheiro. Esses pastores só falam de oferta e não sei o quê. Por quê? Porque ele não quer ver dízimo na igreja, ele não quer ver oferta na igreja. Ele quer ver igreja fechada. Quem está entendendo, diga amém. Ele não quer ver os levitas no templo servindo a Deus. E isso é sinal da segunda vinda de Jesus. Neemias voltou, encontrou o imundo vivendo no templo, encontrou os levitas dispersos. O que tem de levita disperso, irmão? O que tem de gente que era para estar em cima do altar e está por aí, sei lá onde. O que tem de gente que era para estar servindo a Deus, irmão, e parou. Gente que enterrou o ministério. Irmão, tem gente que tem ministério, foi chamada por Deus, sabe que foi Deus que chamou. Mas entrou o Tobias, entrou mágoa no coração. Não fico mais na igreja, porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. São levitas dispersos, o imundo vivendo dentro da casa de Deus. Gente dentro da igreja com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa, e deixando de entregar aquilo que é de Deus. Olha que coisa séria. Outra coisa, vamos para a leitura. Tem mais uma coisa importantíssima aqui. Versículo 15.
Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também o vinho, uvas e figos, toda casta de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam o mantimento. Olha para mim, todo dia a porta da cidade abria, e as pessoas vinham das cidades trazendo as colheitas para vender na porta da cidade. Amém? Se nós voltássemos no tempo e fôssemos em Jerusalém, é como se na porta da cidade tivesse uma feira. Imagina uma feira bem grande. E as pessoas iam todo dia na porta da cidade para comprar. Ah, eu já estou com vontade de comer um pepino, eu vou lá comprar um tomate. Era assim. Só que no sábado, o que Neemias fazia quando ele era o governador? No sábado, ele fechava a porta da cidade. No sábado não podia ter comércio. Sábado era dia de portas fechadas para que o povo buscasse a Deus. Hoje, a questão do sábado eu já expliquei para vocês. O nosso sábado hoje na Nova Aliança é Jesus. Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus é o nosso descanso, diga amém. Mas eu pergunto para você, há quanto tempo você não fecha a porta para descansar em Jesus? Olha só o que o Neemias fez, capítulo 13, lê comigo, versículo de número 19, olha só o que ele fala. Sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam. Quando dava sexta-feira, 6 horas da tarde, o sol estava se pondo, Neemias falava: gente, fecha as portas, porque agora é hora da gente descansar no... Eu vou perguntar para você, quando foi a última vez que você fechou a porta para descansar em Deus? Lá em Mateus capítulo 6, Jesus disse: e tu, quando orares, eles vão colocar ali para mim, entra no teu aposento, entra no teu quarto e faz o quê? Fecha a porta. Ora ao teu pai que te vem oculto, e o pai que vem oculto te recompensa. Tem gente, irmão, que faz tempo que não fecha a porta para falar com Deus. Um casal, eu vou falar numa linguagem alta, os irmãos e as irmãs vão entender. Um casal, quando quer ter intimidade, eles vão para o seu quarto e eles fecham as portas. Os irmãos já entenderam o que eu estou querendo dizer. Se você precisa de intimidade com Deus, está na hora de você ir para um lugar sozinho para ficar com Ele. A porta aqui talvez é porta mesmo, mas talvez lá, pastor, na minha casa nem tem porta, não tem problema. Eu estou falando de ficar sozinho, de se fechar, para ter intimidade, para descansar no Senhor. Você está carregando um peso tremendo, irmão. Está na hora de você pegar esse peso e entregar ele para Jesus. Jesus chega: eu não vou carregar mais isso não, estou colocando nas suas mãos. Você vai descansar nele, ele é o seu sábado. Conforme a vinda de Jesus se aproximar, as pessoas vão cada vez menos fechar a porta para falar com Deus. Hoje tem gente que não ora mais, que não busca mais a Deus. A fé está esfriando, o amor está esfriando. Quando Jesus voltar, será que Ele vai encontrar você de portas fechadas? Eu digo, adorando, servindo? Ou você nunca tem tempo para descansar? Todo dia você quer cuidar das coisas dessa vida. Agora, a quarta e última coisa que eu queria falar hoje. Capítulo 13, versículo de número 23. Vi também, naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E os seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Irmão, que coisa séria. O Neemias, antes de ir embora de Jerusalém, ele tinha proibido os casamentos mistos. Eu preguei sobre isso aqui para vocês. Casamento era gente de Deus com gente de Deus. Depois de uns anos, quando ele volta, a mistura estava todinha de novo. Os homens de Israel casando com mulheres estrangeiras, moças de Israel casando com homens estrangeiros. E sabe o que aconteceu? Os filhos deles não sabiam falar a língua judaica, só falavam língua estrangeira. Irmão, tem filho de crente hoje que não sabe falar a língua de Deus. Filho de crente que não sabe cantar música de igreja, só sabe cantar música do mundo. Filho de crente que não frequenta culto,
só vai para o baile não sei das quantas, forró não sei das quantas, pagode não sei de quem. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Irmão, meus filhos têm que falar a língua de Deus. E eu não estou falando só dos filhos naturais que têm que falar também. Eu até fiquei orgulhoso hoje que meu filho estava me contando, o Pedro Paulo, meu mais velho, fiquei tão orgulhoso dele, que ele disse para mim, eu não sei onde ele estava, se era na escola, mas ele falou para mim que uns amiguinhos estavam falando assim, porque o meu maior ídolo no futebol é o fulano, o meu maior ídolo é o Beltrano. Aí perguntaram para ele, Pedro, qual é o seu maior ídolo? Ele falou, cristão não tem ídolo. Mas o jogador que eu mais gosto, ele falou com sabedoria, o jogador que eu mais gosto, que eu acho que jogou melhor, foi o Ronaldo Fenômeno. Ele falando lá, conversa de criança, mas a linguagem de Deus, cristão não tem ídolo. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Irmão, meus filhos, tanto os naturais como os espirituais, têm que falar a língua do povo de Deus. Você tem que aprender a falar como crente e tem que aprender, olha para o pastor, tem que buscar de Deus para ensinar seus filhos a falar como crente. Agora deixa eu te ensinar uma coisa séria, irmão. Criança não segue conselho. Criança segue exemplo. Amém? Fala com uma criança, é normal, irmão. Eu falo 1000 vezes, não faz, quando eu vejo que está fazendo. Criança não obedece conselho, criança obedece exemplo. Se o filho vê o pai falando palavrão, ele vai falar palavrão também. Se o filho vê o pai, irmão, ouvindo música feia, música que fala de coisa feia, ele vai ouvir também. Quem está entendendo, diga amém. Eu lembro que eu era criança, não vou contar onde foi, nem quando foi, mas eu estava com um amigo, não vou falar que nível de amizade que a gente tinha. E a gente ia dormir junto num lugar, eu, ele, mais outro. Não tinha nenhum adulto por perto. Chegou a noite, eles pegaram um maço de cigarro que eles tinham escondido e pegaram e foram fumar. Foi a primeira vez que eu experimentei cigarro também. Depois, quando eu me converti, eu contei para o meu pai. Eu tinha acho que uns 12 anos. E eu olhei para ele e falei, fulano, você fuma? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu fumo. Eu falei, mas e o seu pai? Ele olhou para mim e falou, meu pai fuma também. Não adianta o pai falar que é errado se ele faz. Você quer que o seu filho fale a língua de Deus, você tem que falar a língua de Deus na sua casa. E aí, irmãos, olha só o que o Neemias disse. E contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos. E os fiz jurar por Deus, dizendo, não dareis mais as vossas filhas e não tomareis mais suas filhas, nem para seus filhos, nem para vós mesmos. Eu quero terminar dizendo uma coisa. A primeira vez que Neemias foi para Jerusalém, ele foi para reconstruir. Na segunda vez, ele chegou com a mão pesada, irmão. Ele chegou para espancar. A primeira vez que Jesus veio, ele veio para morrer por nós, pelos nossos pecados. Quando ele voltar, ele vai voltar com a mão pesada, porque ele vai voltar para julgar a humanidade. Quem está entendendo, diga amém. E assim como Neemias, meu irmão, espancou e arrancou o cabelo de muita gente lá, vai ter gente que vai ser espancada por toda a eternidade. Se prepara para a segunda vinda. A gente não sabe a hora que o nosso Neemias é Jesus. A gente não sabe a hora que ele vai voltar. Quando ele voltar, que ele encontre você com o templo em ordem. Nenhum imundo vivendo dentro do templo. Que ele encontre você fiel nos dízimos, nas ofertas. Você que é um levita servindo a Deus, diga glória a Deus. Aleluia, amém? Que ele encontre você fechando as portas para orar, para ter comunhão, diga amém. E por último lugar, que ele encontre você e a sua casa falando a linguagem de Deus. Vamos orar em nome de Jesus, fiquem de pé. Eu queria que você agora, minha irmã, meu irmão, que você colocasse a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. É momento de buscar o perdão de Deus. Se entrou o imundo na sua vida, põe ele para fora. Peça perdão a Deus agora. Se você pecou, tem pecado contra o Senhor, confesse a Deus o seu pecado e peça perdão em nome de Jesus. O sangue de Jesus nos limpa, nos purifica, nos lava de todo o pecado. Você será perdoado. Você será purificado. Purifica-me, Senhor Jesus. Aleluia. Precisamos de Ti, Jesus. Purifica-me, ó Senhor Jesus. Purifica-me no Teu sangue. Aleluia. Quero estar sempre em Tua presença. É por isso que clamo a Ti. É
por isso que eu clamo a Ti. Purifica-me. Purifica-me, ó Senhor Jesus. Purifica-me. Purifica-me no Teu sangue. Sim, eu quero. Sim, eu quero expressar Teu louvor como vaso de honra na casa do Rei. Purifica-me, Senhor Jesus. Aleluia. Leva-me para os Teus rios. Quero contemplar a Tua face. Sim, é o que eu mais quero. Sim, é o que mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor. Leva-me Jesus. para o Santíssimo. Leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor deste amor, mas sei que Tua graça me basta. Aleluia. Purifica-me. Oh, purifica, Senhor. Purifica a nossa vida. Tira, meu Pai, de nós tudo aquilo que não é Teu. Pai, nós abrimos o nosso coração para receber o Teu perdão, para receber, meu Deus, a Sua misericórdia. Pai, aonde temos caído, aonde temos, ó Deus, pecado contra o Senhor, lava-nos com Teu sangue, purifica-nos, ó Deus, completamente, em nome de Jesus. Purifica. Purifica-me, Senhor Jesus. Leva-me para os Teus rios. Leva-me para os Teus rios. Quero contemplar a Tua face. Sim, é o que mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Leva-me Jesus. para o Santíssimo. Leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor deste amor, mas sei que Tua graça me basta. Purifica-me. Purifica-me. Levante a sua mão direita para o céu. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio que o Teu sangue me lava, limpa de todo pecado. Diga: Senhor, aonde não Te obedeci, diga: aonde não guardei a Tua palavra, diga: se permitir que entrasse em mim alguma coisa que não é Tua, diga: eu Te peço, me purifica, me limpa, me lava completamente. Diga: eu quero, Senhor. Diga: eu quero, Senhor, contemplar Tua face. Diga: eu quero ver, Senhor, o Teu poder se manifestar, aparecer na minha vida, na minha família. Diga: e em nome de Jesus, eu vou receber o Teu poder. E agora agradeça a Deus, porque você está sendo purificado, você está sendo lavado agora. Aleluia. O sangue de Jesus te lava, o sangue de Jesus te purifica. Obrigado, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Receba agora a graça, o favor, a misericórdia de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante de Ti, Senhor. Nós queremos, meu Deus, receber o Teu poder. Nós queremos, meu Pai, receber a Tua unção. E a unção do Senhor está aqui, o poder do Senhor está aqui. E em nome de Jesus, como ministro do Evangelho agora, eu repreendo todo mal, eu repreendo toda obra do diabo, todo espírito maligno. Meu irmão, se entrou um mal na sua vida, ele vai sair agora. Se entrou um espírito imundo, maligno na sua casa, ele vai bater em retirada. A unção do meu Deus vai passar agora, curando todas as enfermidades. A unção do meu Deus vai entrar agora, destruindo todas as dores, arrancando todo o mal em nome de Jesus.
toda obra do diabo, todo espírito maligno, todo mal, sai dessa casa. Espírito do vício das drogas, espírito da prostituição, demônio do adultério, saia. Feche os olhos agora, minha irmã. Feche os olhos agora, meu irmão. E diga com toda a sua fé, diga: na minha casa esse mal não fica, na minha família esse mal não fica. Manda embora. Manda sair a doença da sua casa, manda sair a miséria da sua casa, as brigas, manda sair o vício, tudo que não presta, que está na sua família. Determine agora. Diga, homem de Deus, diga, mulher de Deus, você jovem, rapaz, moça, criança, não importa, Deus ouve a sua oração. Levanta a voz agora e diga: sai da minha casa todo mal, sai da minha família, sai do meu pai, da minha mãe, não importa quem seja, todo mal bate em retirada, todo mal cai por terra. Nós dizemos: todo mal, sai, 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 agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pode levantar as mãos. A sua casa é abençoada. Quem crê, diga glória a Deus. A sua casa é abençoada. Quem crê, diga aleluia. E agora toda a igreja comece a adorar. Levante a voz e glorifique. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. E balabashuri biandolo mi cantolo manalabashuri balabalaba. E balabasiri biandolo mi cantolo balabashuri balabalaba. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Diga obrigado, Deus. Com toda a fé, diga: eu creio. Diga: eu e a minha casa, diga: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quem crê, diga glória a Deus. Digam todos amém. E vamos aplaudir a Jesus bem forte, bem forte, bem forte, bem forte as palmas para Jesus. Diga glória a Deus. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Jesus é bom. Amém.